trazer alguma coisa de relevante que seja importante para nós. Bem, eu fico muito feliz, eu acho que todos nós ficamos felizes quando as coisas dão certo, né? Quando tudo dá certo, muito bom. E eu estou feliz hoje porque está tudo dando certo. Quer dizer, eu preparei para falar dos bônus, está se encaixando muito bem com tudo que foi falado, nos cânticos que Rafael falou, que Caio falou. Então isso é muito bom. Acho que nós poderemos sair com um conjunto, com uma coisa bem completinha acerca dessa manhã. Amém. Eu acho que eu não contei, mas nós temos aqui, acho que mais de 50 pessoas. Eu estou querendo dizer, mas eu acho que sim, mais de 50 pessoas. E é possível que nós tenhamos aqui 50 histórias diferentes que nos fizeram chegar aqui hoje de manhã. Talvez você veio para cá porque você não tinha outra coisa melhor para fazer. Ninguém convidou você para ir para a praia, e aí você, já que não tem nada para fazer, eu vou para a igreja. É possível que você esteja aqui porque já faz um tempo que você não veio, e aí alguém ligou para você, olá, não sei sua falta, você está com o chateado, o cara está me ligando toda vez. Eu vou hoje, pelo menos, para aparecer. Pode haver várias razões. É possível que você esteja aqui porque você acredita e necessita que precisa de Jesus Cristo, precisa estar aqui, se encontrar com a família de Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: o importante agora é que você está aí sentado nessa cadeira. Você chegou aí e começou desde o início dessa reunião a escutar os cânticos, a escutar tudo que foi falado. E não passe, que tudo que seja falado não seja diferente de você. Se você está aí só esperando que acabe para ir embora, estou vendo a hora que você acabar para ir embora. Olha, faz um esforço, mais uns minutinhos aí, tenta se concentrar e prestar atenção, que uma das coisas, todo conhecimento ele só chega, só alcança quando há uma disposição inicial, interna, para que a gente aprenda. Então, eu pediria a gentileza de vocês de prestar atenção um pouquinho, você que está aí um pouco escutado, prestar atenção um pouquinho, porque talvez algo que seja falado, que já foi falado, que vai ser falado ainda, faça uma diferença, tá certo? Eu queria sobre isso fazer uma oração antes. Baixe sua cabeça, lentamente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu gostaria, Senhor Deus, de colocar a minha vida em tua presença agora, que o Senhor possa me usar como instrumento, que as palavras que eu preparei, que vou proferir agora, sejam inspiradas em ti, inspiradas no teu amor. Que cada um que esteja aqui hoje, eles mesmo que estejam dispostos, possam realmente captar e aprender a tua palavra, e não apenas aprender, mas também praticar, e mais ainda praticar, incorporar a tua palavra na vida, e que realmente possa entender e agir em todas as áreas da vida como um filho de Deus, e alguém que acredita realmente porque sente o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. Amém. Olha, o tema que eu escolhi para falar hoje, na verdade, é um tema muito recorrente na Bíblia, inclusive. Você ouve falar lá nos Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, os salmos fazem referência, os profetas fazem referência, João Batista anunciou, Jesus Cristo falou, alguns autores falam que essa foi a mensagem mais importante de Jesus Cristo. Paulo pregou sobre isso muitas vezes, está lá no livro do Apocalipse. Um tema tão recorrente na Bíblia, tão comum na Bíblia, acho que é importante que a gente dê um pouquinho de atenção para ele. É relevante. Esse tema é o reino de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus, que Jesus Cristo menciona inúmeras vezes nas suas pregações, muitas vezes está lá nos profetas. João Batista lá em Mateus capítulo 3, ele diz para o povo: arrependente, porque o reino de Deus está próximo.
Deus. E Paulo fala do reino de Deus, da grandiosidade, do valor do reino de Deus lá em Filipenses, mesmo desde que Rafael mencionou hoje, mas já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O reino de Deus é recorrente na Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 13, Jesus Cristo fala muito sobre o reino dos céus. Muito. E ele usa parábolas que depois que eu comecei a ler essas parábolas, eu acho que esse capítulo se tornou o meu preferido da Bíblia. As parábolas se tornaram textos preferidos para mim. Jesus Cristo, no livro de Mateus, ele usa 6 parábolas para explicar para nós e para explicar para aquele povo o significado e a grandiosidade do reino dos céus. O motivo de sua vinda, a constituição do seu reino, a grandiosidade e a eternidade do reino dos céus. 6 parábolas. Aí a gente já faz um parênteses, um comentário sobre isso. Jesus Cristo usou parábolas para nos explicar o reino dos céus. Toda a parábola, com certeza, mesmo quem não é cristão já ouviu essa parábola. E já conhece, inclusive, algumas parábolas. A parábola do filho pródigo, mas a parábola é um gênero literário, um gênero de discurso, não só usado por Jesus Cristo, usado na Antiguidade, no Velho Testamento, que ela serve para, significa parábola, significa lançar ao lado de, lançar em paralelos, se você preferir. Então, você tem uma realidade, no caso de Jesus Cristo, uma realidade celestial, divina, às vezes difícil de entender, mais difícil, mais profunda. E você lança uma coisa mais conhecida, Jesus Cristo usa personagens do dia a dia, a farinha, a semente, o grão de mostarda, o campo, o semeador, para que as pessoas consigam entender e captar melhor a profundidade daquilo que está sendo falado. Então, Jesus Cristo usou parábolas para falar sobre isso. Eu sempre achei que sabia o que era parábola, até eu chegar no ensino médio, o professor me mostrar um gráfico e dizer que aquilo ali era uma parábola. A equação do segundo grau, a representação de uma parábola. Eu disse, não, isso aí não é parábola, não, deve dar o filho pródigo. Isso aí não tem nada a ver com parábola. Na verdade, tem uma relação sim, talvez depois explique melhor. Pontos equidistantes no gráfico, e aí você tem uma coisa em paralela à outra. Bem, isso não é ao caso agora. Mas você tem uma realidade para explicar, uma realidade divina explicada através de uma coisa do dia a dia. Certo? Bem, isso daí eu acho que deve ser uma coisa para nós. E uma das coisas é um certo cuidado de Jesus Cristo de nos fazer entender certas coisas. Eu acho que nesse momento ele nos está convivendo com crianças. Por quê? Como assim com crianças? Você sabe que você não explica uma coisa para uma criança da mesma coisa que você explica para um adulto. Claro, não. Você explica lá para o filho, você explica para ele, explica para mim ou para o outro. Você explica com maturidade. Você vai numa sala de ensino infantil e você não é a mesma coisa que entrar numa sala da universidade. Sala de ensino infantil você tem todos coloridos, você precisa mexer com o imaginário da criança para ela conseguir entender melhor as coisas, não é? Você ensina através de imagens, do imaginário. Jesus Cristo usa coisas do dia a dia para que as pessoas captem melhor uma coisa que talvez explicada de outra forma fosse difícil de entender. Só que no capítulo 13 do livro de Mateus, ele fala muitas vezes a palavra ouvir. Ele diz que quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então é preciso ouvir atentamente, ainda assim para captar Jesus Cristo tem para falar. É tanto que quando os discípulos perguntam para Jesus Cristo, no capítulo 13 é a primeira vez, é onde aparece a palavra parábola, a primeira vez no Novo Testamento. Lá nesse mesmo capítulo, você pode procurar, ele diz que Jesus Cristo falava com o povo através de parábolas e nada saía de sua boca senão por meio de parábolas. Realmente no capítulo 13 ele só ensina através de parábolas. E aí os discípulos chegam para ele, mas por que você fala para esse povo através de parábolas? E aí Jesus Cristo fala, olha, porque para vocês é dado conhecer. E essas pessoas, elas não têm conhecer. Pela dureza do coração delas, elas não conseguem captar.
Não é preciso que ouça, ele fala, quem tem em seguida, decorrendo as palavras, ele fala, quem tem ouvido de ouvir, ouça, quem tem ouvido de ouvir, entenda. É preciso então ouvir atentamente, que mesmo talvez tentando ser mais fácil, alcançar mais facilmente a compreensão, e mesmo dizendo para os discípulos, olha, vocês têm o conhecimento, eles não. Mesmo os discípulos, segundo Jesus Cristo, a quem é dado conhecer, eles perguntam no mesmo capítulo lá na frente. Rapaz, você pode explicar, mestre, você pode explicar para a gente o significado daquela parábola lá? O homem que semeia boas sementes no campo. E aí Jesus Cristo tem que explicar em outras palavras, porque mesmo os discípulos não conseguiram alcançar. Então é preciso, estou dizendo isso, é preciso, por que eu estou dizendo isso? É preciso que nós tenhamos ouvido de ouvir, possamos, por isso que eu falei aqui no início, possamos estar dispostos, com o coração aberto, a mente aberta, para aprender e captar realmente o que Jesus Cristo quis ensinar através das parábolas. Bem, Jesus Cristo, no livro de Mateus, nesse capítulo, ele usa 6 parábolas para falar da dimensão do reino do céu. Então ele compara o reino do céu. Um homem que semeia boas sementes no campo, ele compara com o grão de mostarda, semente de mostarda, a famosa parábola da semente de mostarda. Ele compara com um fermento misturado com farinha, de farinha. Ele compara com o capítulo versículo 44. O reino dos céus com um tesouro escondido, ele compara com uma pedra de grande valor, ele compara com uma rede lançada ao mar. Todas as vezes ele diz: o reino dos céus é semelhante a várias lições nós podemos tirar. Jesus Cristo compara o reino dos céus a um campo, a um homem que semeia boas sementes num campo. E aí, após plantar as boas sementes, ele vai embora. À noite vem o inimigo e no meio das boas sementes ele planta sementes ruins. Depois as pessoas vão lá, quando as sementes começam a florescer, as pessoas percebem que no meio das sementes boas está nascendo coisa ruim. E olha, você não plantou só sementes boas, porque está nascendo planta ruim lá, coisa ruim. Olha, não foi o inimigo aí que plantou, o inimigo veio à noite escondido e plantou a semente ruim. Então a gente pode ir lá arrancar a semente ruim, e o homem diz: não arranque agora não. Deixa tudo crescer, porque aí quando tudo crescer, você vai lá e arranca só planta ruim. Sabe por quê? Porque se for plantar agora, se você for arrancar agora, aliás, está tudo pequenininho, pode ser que você se confunda e arranque a boa junto com a ruim. Uma lição: é preciso, Jesus Cristo explica lá na frente do capítulo, o campo é o mundo, as sementes boas são os filhos de Deus, as sementes ruins são os filhos do inimigo. É preciso que nós, sementes boas, graças a Deus por isso, cresçamos como cristãos. Sabe por quê? Porque se você não crescer como cristão em maturidade e não ficar evidente que você é uma semente boa, não ficar claro que você é uma semente boa, você ficar pequenininho, ficar tudo normal, você fica igual, tudo a mesma coisa, tudo relativo, tudo do mesmo jeito, pode ser que quando o homem venha, você seja confundido com a semente ruim, porque não ficou evidente que você é uma semente boa, porque você é o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, o que vai fazer diferença? É preciso que esteja evidente que você é uma semente boa, que você cresça como cristão. Jesus comparou, disse que o reino do céu é semelhante a uma semente de mostarda. A semente de mostarda naquela época era conhecida como a menor semente. Hoje eles sabem que existem sementes menores, mas naquela época era a semente menor conhecida. Grão de mostarda que você planta, e aí, pequenininha que ela floresce, vira um fruto grande, com arbustos, vem as aves e fazem seus ninhos lá. Interpretações do reino dos céus, que começou pequeno, com alguns discípulos ali, hoje ele floresceu, depois de milhares, de 2 mil anos, de alguns séculos, mudou a história do Ocidente e do planeta Terra, mudou a história da humanidade. O reino dos céus é semelhante a uma pitada de fermento misturado na farinha. O fermento é usado em alguns exemplos, uma coisa ruim, nesse aspecto parece que não. O fermento no meio tinha uma medida, 3 medidas de farinha, 3 medidas de farinha. Mas esse fermento
faz toda a diferença e incha toda a massa. Faz uma diferença e incha toda a massa. O reino dos céus, do qual você escolheu fazer parte. Bem, tem uma coisa. Quando Jesus Cristo fala do reino dos céus, nós até mencionamos um pouco ali na escola dominical, e usando essas parábolas, ele parece que ele deixa claro que o reino que ele está falando não se trata de uma cidade, um território, uma coisa aqui na terra. Isso foi uma mensagem muito apelativa para os judeus, né, que viviam sob a dominação romana, que sendo escravizados ali, humilhados pelo povo romano, esperavam ao vir o Messias que os pudesse libertar dessa opressão. E chega alguém pregando: o meu reino, o reino dos céus, o reino de Deus, para o povo de Deus. O que o povo logo imagina? Vamos construir o nosso reino, vamos sair da opressão do povo romano e construir o nosso reino, o reino do povo de Deus, o nosso reino. Mas aí o povo chega lá para Jesus Cristo e interroga para ele: cadê o seu reino? Onde é que está o reino dos céus? E ele responde, está lá em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Ele é interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, e aí ele responde e deixa claro: o reino de Deus não vem com aparência visível. Você não pode dizer: reino aqui, reino lá, mas cadê o reino de Deus? Não. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, Jesus Cristo fala, versículo 21, Lucas 17, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. O salmista, lá no Salmo 145, versículo 13, ele fala da eternidade do reino de Deus. O reino de Deus é o reino eterno. O domínio estende-se para todas as gerações e para a eternidade. Bem, sabemos que o mundo não é algo eterno. Eterno é as nossas almas. Eterno, nossas almas. Quando se refere ao reino de Deus, ele está falando de algo que preparou para as nossas almas, que tem uma característica importante, que é a eternidade. Jesus Cristo morreu foi para que a sua alma, que é eterna, goze a eternidade ao lado dele. Foi por isso que Jesus Cristo morreu. E o reino dos céus está dentro de vós. Bem, portanto no plano da eternidade que a gente deve entender essas parábolas. No plano da eternidade que nós deve estar a compreensão acerca dessas parábolas. Eu falei bem rápido sobre aquelas três, porque eu queria chegar logo na minha preferida. Versículo 44, Lucas 3, eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Versículo 44, Lucas 3, 44, 45 e 46. Jesus Cristo fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Achando um homem, escondeu de novo. Então, na sua alegria, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Versículo 45. Da mesma forma, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo para comprar aquela pérola. Jesus Cristo compara o reino dos céus a um tesouro escondido. E aí, quando alguém vai lá e acha aquele tesouro, não tem dúvidas, ele volta, se desfaz de tudo que tem, desiste de tudo que tem, para ter aquele tesouro consigo. Você imagina alguém de fora vendo isso, que não conhece a situação. Você vai lá, aí vê alguém se desfazendo de tudo para comprar talvez um pedacinho de terra que não vale nem a metade daquilo, à primeira vista, daquilo do qual ele se desfez. Mas ele tem o valor da informação, que é importante.
outra informação. Ele sabe, ele conhece que aquilo dali vale muito mais do que qualquer outra coisa. Você imagina alguém de fora vendo a situação, mas se a pessoa está deixando o emprego, deixando tudo que tem para ir ser missionário lá em Natal, ou o que quer que seja, mas alguém conhece o valor do reino dos céus. Tem uma explicação histórica com relação a essa parábola, que é importante. Explicação histórica, rapidamente. A gente sabe que nem sempre existiu as casas locais, né? O Banco do Brasil nem sempre esteve lá. A Caixa Econômica também não. Eu tenho uma grande fortuna lá no Banco do Brasil, uma grande fortuna. Eu sei, eu não guardo a minha grande fortuna em casa, porque se alguém for lá roubar a minha casa, ela não vai ter como tirar a minha fortuna. Olha, se alguém for lá no Banco do Brasil tirar a minha fortuna, roubar a minha fortuna, ela também não vai ser problema para mim, ela tem seguro. Não é meu problema. Nem sempre foi assim, obviamente. Então as pessoas guardavam suas propriedades, seus tesouros dentro de suas casas, na sua propriedade. Mas devido à instabilidade da época, as pessoas enterravam muitas vezes. E às vezes tendo notícia de que vem alguém invadir a terra, mas está vindo inimigo. O tesouro estava lá, escondido, vou embora, vou fugir. Se eu sobreviver, o tesouro está aqui, vem aqui e recupera. Às vezes as pessoas não sobreviviam, não conseguiu sobreviver, não sobreviviam, e aí aquela propriedade era desapropriada, ficava com outras pessoas, passavam gerações, e estava lá o tesouro, e às vezes alguém encontrava o tesouro. Quem encontra o tesouro, o dono da propriedade é o dono do tesouro. Se você encontra a propriedade no seu, um tesouro na sua propriedade, o tesouro é seu. É assim até hoje. Se alguém encontrar um tesouro na sua casa, sua propriedade, tesouro é seu. A lei brasileira diz isso. Pode ser. Se alguém encontrar a seu serviço um tesouro na sua propriedade, tesouro é seu. Se alguém encontrar por acaso, você tem que dividir com ele. Você tem que dividir com ele, mas o tesouro é seu. Tem também uma explicação de ordem ética. As pessoas, quando usam essa parábola, às vezes elas se questionam o seguinte: como é que Jesus Cristo deu esse exemplo? Se o homem encontrou o tesouro, o mais correto seria ele ter devolvido para o dono, não seria o mais correto, não. Ele não encontrou na terra alheia, então ele deveria ter devolvido para o dono. Questionamento de ordem ética. Só que é o seguinte: isso aí você consegue responder pelo próprio gênero da parábola. A parábola lá no hebraico ele significava uma coisa semelhante a um provérbio, a um axioma, um dizer importante. Sabe que sempre um provérbio ele tem às vezes um enigma também, por isso que às vezes a dificuldade de entender. Um provérbio ele tem uma grande lição para ensinar, é isso? Ele sempre tem uma grande lição para ensinar. Ele não quer ensinar tudo da sexualidade humana, não. Ele tem muita coisa para ensinar. Um provérbio famoso: água mole, predadora, tudo vai. Está ensinando o quê? Persistência, insistência, vamos lá. É duro, mas a água mole, mas insistir vai furar. Persistência, tem uma lição dela. Jesus Cristo, usando essa parábola, talvez seja a menor parábola que ele usou, a menor. Ele quer ensinar uma coisa para a gente, uma coisa para a gente. E aí não vale a pena ficar perdendo tempo com questionamentos secundários, esses aí, questionamentos secundários. Porque com uma parábola curtinha, ele não alcançou toda a realidade da natureza humana, ele queria dizer uma coisa. E essa coisa era explicar o significado do reino dos céus. Então a parábola do tesouro escondido, Jesus Cristo diz o seguinte: Jesus Cristo quer mostrar o grande valor que tem o reino dos céus, semelhante a um grande tesouro, que quem descobre, quem sente, quem experimenta, não tem a menor dúvida de se desfazer de tudo que tem, para sentir, para experimentar, ter consigo o reino dos céus. Isso que queremos ensinar. Bem, sabe quem percebeu muito bem isso aí? E aí nós temos um exemplo gigantesco.
O apóstolo Paulo percebeu o valor do reino dos céus. Lá na passagem que o Rafael usou na oferta, só em versículos diferentes, Filipenses 3, versículo 4, olha só o que Paulo fala acerca do reino dos céus. A partir do versículo 4, ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, quer dizer, o status social, a posição que ele fazia, que estava achando que era certo, a posição que ele ostentava diante da culpa dos judeus. O que era para mim lucro, considerei como perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também como perda todas estas coisas. Por quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo. Porque eu conheci a Cristo, tudo isso para mim é perda. Pelo conhecimento de Cristo, Senhor, meu Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas. E olha só como ele termina. E eu as considero, todas essas coisas, estado social, posição, eu as considero refúgio, lixo, em comparação a Cristo. Bem, duas perguntas importantes. Quais são os nossos tesouros? Não podia deixar de fazer essa pergunta. Quais são os nossos tesouros? Outra coisa. Quanto você acha que você pagaria pelo reino dos céus? Quanto nós estaríamos dispostos a pagar pelo reino dos céus? Quanto? 1 milhão, eu não tenho 1 milhão. Minha casa e só o que eu tenho. É difícil. Quanto você estaria disposto a pagar? Bem, tem uma triste realidade. É forte, eu vou falar agora. Mas está escrito aqui, eu escrevi, aliás. Eu não sou diretor, eu sou só um ator coadjuvante, não posso mudar o script. Existem duas coisas, eu acho, acredito, existem duas coisas que talvez não nos permita abrir mão de tudo que temos pelo reino dos céus. A primeira coisa é o seguinte: olha, nós passamos a comparar o reino dos céus começou a ter, somente na modernidade, passou a ter o mesmo valor de nossos hobbies. O reino dos céus começou a ser comparado aos nossos hobbies. Você não vai jogar bola no sábado? Bom, esporte bom. Você jogaria tudo que você tem pelo seu futebol no sábado? Acho que não. Você trocaria tudo que você tem para participar do mundo social? Tudo que você tem, tudo que você conquistou para participar do mundo social? Será? É difícil, né? Você abriria tudo isso só para participar do mundo social? Então o reino dos céus para nós começou a ter esse valor, apenas uma utilidade, o valor da utilidade. Então quem abriria mão de tudo por causa da utilidade? É difícil, né? É difícil. Não deixou de ser, na verdade. O reino dos céus deixou de ser, para alguns nunca foi, o grande tesouro. Aí tem uma verdade inquietante em tudo isso, um pouco dura. Quando nós não estamos dispostos a abrir mão de tudo que temos pelo reino dos céus, e quando eu estou dizendo isso, eu não estou estimulando ninguém, obviamente, a vender tudo que tem e dar para a igreja. Não faça isso. Não é isso que vai dar no céu, de jeito nenhum. Não é isso. Mas é importante, o que Jesus quer é que o reino dos céus seja algo tão importante para você, um tesouro tão valioso, que você tenha certeza que é recompensador, que é um investimento muito maior. Você desperdiçar tudo que tem, você abre mão de tudo que tem, estado social, tudo que tem, pelo reino dos céus, por Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Aí tem uma coisa inquietante. Quando temos dúvidas a respeito desse valor, desse potencial, é porque uma
meu ver. Uma delas, intrigante e forte, talvez nós jamais tenhamos experimentado de verdade o amor de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é irresistível. O amor de Deus é irresistível. O amor que não tem interesses, o amor que não suporta, que vai além das palavras de Paulo em Coríntios 13, porque as palavras não alcançam. A única forma que nós temos de comunicação são as palavras, e elas não conseguem dizer tudo. O amor de Deus é irresistível. Quem sente o amor de Deus não tem dúvidas, quando tem que escolher, quando está no caminho dividido entre o amor de Deus e qualquer outra coisa, opta pelo amor e pelo reino dos céus, porque já sentiu. Você imagina que Paulo, que abriu mão todo aquele status, você conhece a história do apóstolo Paulo, todo o status social, toda aquela posição que ele ostentava, que estava lá preso, humilhado, e ele disse que tudo aquilo para ele era lixo. Você acha que alguém faria isso com uma mera utilidade? Você acha que ele não sentiu o verdadeiro amor de Deus? Você acha que ele faria isso se ele dentro do seu coração não estivesse ardendo, porque ele realmente sentiu o amor de Deus? É preciso que nós sintamos de verdade o amor de Deus. Agora, você até acredita, nós até acreditamos que esse amor realmente é irresistível. Mas sabe o que acontece? Às vezes, nós não queremos sentir a verdade. Sabe por quê? Porque nós sabemos que ele transforma. Porque sabemos que ele é irresistível. E que ao sentir nós seremos capazes de renunciar tudo por ele. O problema é que às vezes nós não queremos renunciar. Às vezes está legal lá, a situação está legal lá. E a gente não quer renunciar tudo. Se eu sentir, é melhor sentir pela metade, ou nem sentir. Porque nós sabemos que o amor de Deus é transformador.